Será que você está precificando corretamente os seus produtos e os seus serviços? Será que ao invés de lucro você não está tendo prejuízo nas suas vendas? Acompanhe aqui esse vídeo que eu vou te explicar tudinho sobre esse assunto. Meu nome é Amanda Tabet e eu sou consultora financeira aqui na Gesqual. E eu vou te falar de um assunto incrível hoje, o que causa dúvida em muitos empreendedores, mas antes de soltar esse assunto tão importante, curta as nossas redes sociais, siga a gente aqui no YouTube, no nosso Instagram, a gente está com muito conteúdo legal sobre empreendedorismo, te ensinando a fazer gestão da sua empresa. Esse é um assunto que gera muitas dúvidas entre os empreendedores. Como precificar? Estou precificando de maneira correta? Estou calculando de maneira correta? E esse vídeo vai te explicar exatamente como fazer, o que você precisa levar em consideração para precificar corretamente o seu produto ou o seu serviço. Se você está acostumado, quando você vai comprar o seu produto ali para revender, a chegar lá na sua loja e duplicar o valor e falar que você está ganhando o dobro, né, que você está ganhando ali 100% sobre aquele produto, você está provavelmente tendo prejuízo em cima da sua precificação. Esse é um dos erros mais comuns que a gente vê entre os empreendedores. Eu compro esse mouse por R$50, vendo por 100 e digo que estou ganhando 100% em cima dele. Mas esse é um cálculo totalmente errado de se fazer. Aqui na Gesqual, quando a gente atende algum cliente que tem esse tipo de dificuldade, a gente gosta muito de usar um índice que é chamado markup. Esse índice é um índice financeiro que nos permite avaliar, em cima de um faturamento esperado que a gente tem para essa empresa, né, de uma expectativa de faturamento, avaliar as porcentagens proporcionais dos gastos da empresa, de custos, dos impostos e também do custo daquele produto sobre aquele faturamento, tá? Então, o markup ele é um índice muito completo. É um índice que necessita essencialmente que você também conheça os números da sua empresa. Então, um dos pontos principais para você começar a precificar o seu serviço ou o seu produto de uma forma correta é saber os seus números. Né? Empresários que não sabem seus números têm grandes dificuldades na administração das suas empresas. Né? E o markup é somente uma forma de te ajudar a precificar, mas sem a característica, sem exatamente o que a minha empresa é, como que ela se compõe, quais são as porcentagens de despesa em cima dessa empresa, desse faturamento. Se você não tem esses números definidos, isso, primeira coisa, te atrapalha na precificação. Se esse também é um ponto para você, se você também tem dificuldade de analisar os seus indicadores ou você não tem indicadores, a gente vai gravar vídeos específicos para isso, para ajudar você a estruturar a sua empresa nessa parte, tá? Mas esse é um ponto primordial. Eu vou te mostrar como que você vai calcular qual é o markup que você está aplicando hoje no seu produto, independente se ele está ideal ou não para a sua empresa, tá? O markup ideal, ele não existe. Para cada tipo de negócio, para cada tipo de empresa, a gente tem um markup. Às vezes, empresas do mesmo ramo têm markups diferentes. Por quê? Depende do custo, depende do faturamento, depende das despesas. Então, cada empresa possui a sua particularidade, tá? Eu vou te mostrar agora como a gente vai fazer o cálculo de markup para você descobrir o seu markup hoje. O markup nada mais é do que a diferença percentual entre o custo de um produto e o seu valor de venda. Por exemplo, se você compra um produto por R$100 e vende esse produto por 125, o cálculo do markup é esse aqui e o seu markup ele acaba sendo 25%. Então, o markup nada mais é do que o valor que eu compro aquele produto ou o valor de custo que eu tenho sobre o meu serviço e o valor que eu vendo esse serviço. Aplicando essa fórmula aqui, como eu dei o exemplo, R$100 de custo, R$125 de venda. Se eu aplico essa fórmula aqui, eu tenho 25% de markup. Esse quer dizer que esse é o markup que você aplica hoje, tá? Não quer dizer que esse é o markup certo e nem o errado para sua empresa. O que a gente precisa considerar para fazer um markup que seja ideal para o seu tipo de negócio? O primeiro passo é a gente considerar qual é o seu faturamento médio mensal.
Para você que já tem empresa, que essa empresa já fatura, você vai pegar uma média do seu faturamento dos últimos 12 meses e chegar no seu faturamento médio mensal. E para você que não tem empresa, que está começando agora, você vai fazer uma expectativa de faturamento dos próximos 12 meses. Ou seja, estou abrindo minha empresa agora, quanto que eu vou ter de meta de faturamento, quanto eu quero que essa empresa fature daqui 12 meses, nos próximos 12 meses. Então, para você que já tem empresa, uma média dos últimos 12 meses. E para você que está construindo a sua empresa, uma média do seu faturamento esperado, da expectativa do seu faturamento para os próximos 12 meses. O segundo passo é você fazer o levantamento de quanto em reais você tem de despesas fixas por mês na sua empresa. O que são despesas? Despesas são todas aquelas contas que, independente se você abrir as portas ou não, você precisa pagar. Vou te dar um exemplo: água, luz, aluguel, contabilidade, salário de funcionário, administrativo, alguns impostos inerentes à folha de pagamento, são todos despesas para uma empresa. Então, o segundo ponto é fazer o levantamento de tudo aquilo que é fixo dentro do seu negócio, todas as contas que você já tem ou que você vai ter fixas a pagar. E dentro desse valor, você vai descobrir qual é a porcentagem que essas despesas representam sobre aquele faturamento médio esperado ou seu faturamento médio mensal que você levantou lá no primeiro passo. Então, vou te dar um exemplo. Se eu tenho um faturamento médio de 10 mil reais na minha empresa e de despesas fixas eu tenho 2 mil reais fixos, uma média todo mês, eu tenho uma representatividade dessas despesas em 20% do meu faturamento. Então, se eu faturo 10 mil, tenho 2 mil reais de despesas fixas, essas despesas representam 20% do meu faturamento. Pega papel e caneta aí para vocês irem anotando essas continhas que nós estamos fazendo aqui, para vocês irem acompanhando esse raciocínio, tá? Vão fazendo aí para vocês entenderem o nosso raciocínio aqui e poder aplicar isso no seu negócio. O terceiro ponto é você saber quais são os valores médios que você paga de custos indiretos relacionados ao seu produto ou ao seu serviço. Lembrando que, para você ter acesso aqui ao que é custo indireto, custo direto, despesa, o que é toda essa nomenclatura que a gente está falando aqui, tem um vídeo aqui para você acessar no nosso canal que explica detalhadamente o que é cada coisa, tá? Então vai para esse vídeo aí se você não assistiu ele antes de voltar e continuar a nossa conta de markup. Então, terceiro passo, definir os custos inerentes ao meu produto e ao meu serviço, custos indiretos. Vou dar um exemplo para quem tem loja. Para quem é lojista, geralmente você tem um vendedor. Esse vendedor, ele é um custo indireto ao seu produto ou ao seu serviço. Ele, mesmo que você não venda, por um tempo, você teria que pagar esse vendedor. É uma responsabilidade sua. É inerente à sua venda, então ele é um custo, porém ele é um custo indireto, ok? Então, a partir do momento em que você definir os valores de custos indiretos ao seu produto ou ao seu serviço, você também precisa colocar ele em porcentagem. Então, vamos lá, vamos voltar na minha conta de faturamento. Se eu tenho um faturamento de 10 mil por mês e eu tenho um custo indireto do meu produto de R$ 1.500 por mês, eu tenho 15% referente aos custos indiretos sobre o meu faturamento, certo? Chegando nessa conta, concluímos o terceiro passo. Depois disso, é importante a gente definir mais 3 coisas para a gente concluir esse cálculo de markup. A primeira delas é qual a porcentagem de imposto que eu pago sobre as minhas vendas. Se você é simples nacional, se você presta serviço, se você é lucro real ou presumido, as alíquotas variam, tá? Então você precisa pedir auxílio ao seu contador, caso você tenha, para descobrir qual a alíquota de imposto que você paga sobre a emissão de nota fiscal dos seus produtos ou serviços. Essa alíquota precisa estar dentro desse cálculo de markup. Então vamos voltar lá na minha conta. Se eu tenho um faturamento de 10 mil reais e eu tenho uma alíquota de 4% de imposto, eu anoto esses 4% aí, imposto, 4%. Segunda coisa para a gente definir, quais são as porcentagens que eu tenho sobre tarifa de cartão? Isso é uma coisa muito importante e eu sempre dou uma dica muito valiosa, anota aqui essa dica, presta bem atenção. Não
cobre tarifa excedente do seu cliente. Embuta essa tarifa no custo e passe a sua venda lá parcelado em 5 vezes sem cobrar aquela tarifinha de cartão que é tão chato a gente falar para o cliente, olha, se você quiser parcelar tem mais 10% de tarifa. Isso é muito chato a gente falar para o cliente. Então, embute esses 10% aí de tarifa, 5% de tarifa que você paga no parcelamento da sua loja, embute no seu custo e não repassa isso para o cliente visivelmente. Vai estar lá embutido, escondidinho, mas visivelmente o cliente vai achar que você está parcelando para ele de bom grado. E a terceira coisa, e a mais importante no meio disso tudo aí, é definir qual a porcentagem de lucro bruto que eu quero ter. Então, percebam que o lucro bruto não é os 50% ou 100% que eu coloco sobre o custo do meu produto. Não é isso que é precificação. O lucro bruto, ele é somente uma porcentagemzinha que vai entrar ali, que vai ser o seu lucro final, né? Tirando todas as outras porcentagens de pagamento de despesa, de alíquota de imposto, de comissão de vendedores, de tarifa de cartão, todas essas outras porcentagens estão embutidas dentro do seu custo e o lucro bruto é somente uma delas. Então, percebem como é errado a gente falar que estou lucrando 100% ou estou lucrando 50% sobre um produto? Não fecha a conta, né? E para quem tem vendedor e paga comissão para esse vendedor sobre essa venda desse produto ou desse serviço, você não pode esquecer de embutir no seu custo a porcentagem que você paga para esse vendedor. Então, vou te dar um exemplo aqui que você pague para ele 5%, 3% de cada venda realizada, de cada produto vendido, de cada serviço vendido. Essa porcentagem também tem que ser embutida no seu custo, ok? Então, vamos voltar para a nossa conta inicial para a gente recapitular aqui esse caminho todo que a gente percorreu até agora. Eu, Amanda, tenho uma empresa que faturo R$10.000 por mês. Tenho despesas fixas de R$2.000, o que representa 20% sobre o meu faturamento. Tenho custos indiretos de R$1.500, o que representa 15% sobre o meu faturamento. Tenho uma porcentagem de imposto na minha empresa que eu pago para o governo todo mês sobre cada venda de 4% sobre cada venda que eu tenho, certo? Defini que nas minhas vendas eu vou fazer um parcelamento para os meus clientes e a tarifa do meu cartão é de 3%. Então eu embuto isso também dentro da nossa conta, certo? Para os meus vendedores, eu vou pagar uma comissão de 2%. Embuto também ali dentro da nossa conta. E agora chega o momento final onde nós vamos somar todas essas porcentagens para saber o nosso valor total. E nessa soma, nós também vamos incluir aquela porcentagem de lucro que eu falei para vocês definirem. Então, no meu negócio aqui, vamos estimar que eu estou estimando que eu quero ter um lucro bruto de 10% sobre o meu faturamento no final de cada venda e no final de cada serviço, ok? Então, essa soma também vai entrar o lucro bruto. Então, se a gente somar aqui os 20% de despesa fixa, os 15% de custo indireto, os 4% de imposto, os 2% de comissão, 3% de tarifa de cartão e os meus 10% de lucro, eu tenho um total de 54% do meu faturamento comprometido com custos, despesas, imposto e assim por diante, certo? Chegamos na nossa principal parte do markup. Parece que a gente chegou no final, mas ainda falta um ponto muito importante. Essas porcentagens não são o seu markup, ok? Para a gente descobrir o markup que você precisa aplicar no seu custo de produto ou no seu custo de serviço para vender esse produto no preço correto, a gente precisa pegar essa porcentagem, tirar de 100% e o nosso markup vai ser a diferença dessa porcentagem. Pegaram? Então vamos lá. Se eu tenho uma soma total de 54%, eu tiro isso de 100%, ou seja, 100% que é o meu faturamento geral, tiro 54%, me sobra quanto? 46%, certo? Então, esses 46% é o seu índice de markup ideal para você aplicar no seu produto ou no seu serviço. Então, vamos fazer uma conta? Vamos supor que eu venda um produto por R$100, que eu compre um produto por R$100. Certo? Então, fui lá no meu fornecedor,
Esse mouse me custou R$100. Comprei esse mouse por R$100 do meu fornecedor e vou aplicar o meu markup. Deixa eu pegar até uma calculadora aqui para a gente fazer juntos essa conta. E vou aplicar o meu markup para descobrir qual o preço que eu preciso vender para o meu cliente. Então, vamos lá. Se eu tenho R$100 de custo, eu divido esses R$100 por 46%. Para eu vender o meu produto tendo 10% de lucro bruto, pagando 20% de despesa, tendo 15%, pagando os 15% de custo indireto, pagando o meu imposto de 4%, pagando comissão, pagando tarifa, eu preciso vender pelo mínimo esse produto de R$ 217,40. Tá vendo como é irreal? Se você compra um produto por 100 e vende por 200, você acha que você está tendo 100% de lucro sobre ele, mas na verdade você está tendo um prejuízo de R$ 17,40 se a sua empresa for estruturada aqui na mesma forma que a minha, tá? Então o markup ele me proporciona saber exatamente o valor mínimo de preço de venda que eu quero, que eu preciso atingir para atingir os índices que eu quero pagar, certo? Ah, Amanda, mas 10% de lucro é muito pouco para mim. Eu quero 15% de lucro sobre cada venda. Não tem problema nenhum. Nessa conta, que nos deu 54, eu acrescento 5%. Eu tinha colocado 10, vou colocar 5, então vai dar 59. Faço o mesmo cálculo. 59 menos 100 vai me dar um markup de 41, certo? Então, esses 41 eu aplico sobre o meu produto de R$100. Vamos lá de novo. R$100 dividido por 41%. Ao invés de 217, para você ter 15% de lucro, você precisa vender o seu produto a R$ 243,90. A partir do momento que você descobre o faturamento médio que você tem, quais são as despesas, os valores proporcionais em relação ao seu faturamento de despesa, custo e tudo mais que a gente falou aqui, você consegue fazer um cálculo exato sobre o seu markup. Mas eu já adianto para vocês, para que isso aconteça de forma correta, tá? Para que você realmente tenha um índice correto, você precisa conhecer os números, os indicadores, precisa saber as informações financeiras da sua empresa. Tá vendo como calcular preço de produto e serviço não é tão simples como vocês imaginaram? E é uma dúvida extremamente normal. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Vão ter muitos outros vídeos instrutivos aqui. Se vocês tiverem dúvidas ou precisarem de qualquer auxílio, manda aqui nos comentários pra gente. Comenta aqui se esse vídeo ajudou você. Curte, se inscreva, compartilha com um amigo que está precisando precificar corretamente e acompanhe o nosso canal para mais dicas e vídeos de conteúdo de empreendedorismo. Tá bom? Até a próxima, muito obrigada!